Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do Demonstre, mais um vídeo no canal, e esse para mim talvez seja o vídeo mais importante que eu vou fazer, porque ele é sem dúvidas especial. Porque o que é um professor sem planejamento? O que é um artista sem planejamento? Se você tirar 5 minutos a 20 minutos para pensar na tua aula, para roteirizar a sua aula, para escolher os materiais que você vai usar, você vai construir sim a melhor aula possível e vai conseguir evitar a maioria dos problemas. Pensando na aula, pensando no seu grupo, pensando nas habilidades que seu aluno já tem, você engaja eles, você mostra que ele é capaz de fazer aquilo lá e você evita, por exemplo, desrespeito em sala de aula, alunos que não se dão bem, atividades que o grupo não costuma se engajar. Você constrói, você inova e você surpreende o teu aluno a ponto dele ter uma experiência agradável e você então uma super experiência. Minha primeira dica para montar um plano de aula, para montar uma boa aula, é pense em aulas temáticas. Sempre que possível, crie aulas temáticas. Se a gente for olhar o currículo, as aulas permitem isso. Os temas que nós vamos ensinar permitem isso. Algumas disciplinas sim são um pouquinho mais coringas, como as linguagens, mas sempre você vai poder produzir uma aula temática. Essa aula temática é ideal que você produza ela dentro de um centro de interesse do aluno. Se você vai dar aula sobre corpo humano, você pode englobar esportes, assim como você pode englobar uma aula bacana de DSTs e saúde e sexualidade. Se você vai tratar sistema digestório, você pode muito bem criar uma dieta com os seus alunos e daí você vai encapsulando e colocando o seu aluno dentro de uma realidade. Veja que eu sou professor de inglês e eu consigo fazer isso com inglês. A partir do momento que eu vou ensinar o vocabulário de corpo humano, geralmente as minhas aulas são aulas de física, de esportes. Por quê? Porque você cria um espaço com o teu aluno e fica tão bacana aquele momento, aquela aula é tão temática, que o aluno só se preocupa em aprender aquele conhecimento para conseguir aplicar ali mesmo. A minha segunda dica é criar algo customizado para os seus alunos. Pense em algo específico para aquele grupo. Se você tem um grupo que é bacana, porque ele já acompanha determinados currículos, beleza, você investe com eles e desafia eles um pouco mais. Se você tem um grupo de alunos de EJA, pensa nos interesses deles. Se você tem um grupo de alunos mais jovens, mais bebezinhos, cuidado com os temas que você escolhe, mas se você tem um grupo mais adulto, 15 anos, fala de namoro com eles, puxa assuntos da realidade, traz uma música que eles escutem. A partir do momento que você customiza o teu público, que você entende quais são os interesses deles, que você sabe quais são os conteúdos que ele domina e que ele não domina, você consegue sim produzir uma aula bem melhor. Minha terceira dica é noção de tempo. Uma aula, ela sempre tem que caber dentro dos horários que você tem. Então, sempre que você for montar uma aula, se ela for dividir, se teu horário ele é dividido assim, 45 minutos no início da semana, 45 minutos no final da semana, faz a aula em 2 partes, mas tenham 2 partes com início, meio e fim. Se você tiver uma aula de 4 horários, usa os 4 horários ou usa só 2, ou faz uma aula grande, mais espichada, mas trabalhe os 4 horários, sabendo quando você vai começar, quando você vai fazer a testagem, quando é que você vai fazer a aplicação. Se você tem isso em mente, se você segura o teu aluno dentro daquele horário e não deixa ele quieto, ele sempre vai ter uma atividade para fazer, ele vai te agradecer depois. Você é aquele professor que fez com que o tempo passasse rápido, porque sempre tinha o que fazer em sala de aula. Minha outra dica é sempre tenha um objetivo em mente. O teu aluno ele tem que ter o que querer. E se você expõe o teu objetivo para o aluno, se você mostra, ó, essa aula a gente vai produzir isso, ou nessa aula a gente vai aprender aquilo, ou nessa aula a gente vai conseguir desenvolver X ou Y. O aluno ele se engaja com você, ele se compromete e você tem, ao cumprir seu objetivo,
a certeza que você fez uma missão bem dada, que você fez uma boa aula. Por quê? Porque quando a gente deixa muito aberto, quando a gente não sabe bem o que a gente está fazendo em sala de aula, quando a gente não tem uma métrica, a gente nunca tem certeza de que o aluno sabe ou não sabe. A gente sempre tem essa dúvida. Mas, a partir do momento que eu tenho um objetivo e que o aluno concluiu o objetivo, acabou ali, você pode partir para a próxima etapa e você pode continuar construindo o aprendizado desse jovem. Minha antepenúltima dica está no desenvolvimento da aula. Raciocina que a tua aula ela tem que ser espetacular. A gente fez uma aula temática, mas o desenvolvimento dela é a chave. E daí tu tem vários desenvolvimentos. Você tem pessoas que fazem contação de história do início ao fim. Você tem pessoas que fazem roleplay do início ao fim. Você tem professores que gostam de trabalhar em etapas e são mais tradicionais. Então eles expõem o conteúdo, fazem uma testagem, expõem o conteúdo, fazem outra testagem, daí fazem a correção. Beleza, é da aula de cada um. Mas pense no desenvolvimento. E se você conseguir construir um desenvolvimento totalmente interligado, no qual o aluno não perceba necessariamente essas etapas e que ele apenas esteja engajado em participar e desenvolver e produzir o máximo possível, você tem uma aula mais prazerosa e você constrói uma aula na qual você não tem problemas, porque você planejou tão bem, o desenvolvimento ocorreu de maneira tão ok e você se preocupou tanto em como o aluno faz o processo de aprendizagem, ele faz o processo de receber e aquisição de conteúdo, que ele vai ter recebido o conteúdo e você não vai ter mais surpresa nas provas. A minha penúltima dica é que você lixe o seu material. Saiba exatamente o que você precisa para dar aula, veja antes na escola se existem esses materiais. Se não existirem, reveja a aula, pense em uma estratégia mais simples, um plano mais barato. Pense no seu público. O seu público é um aluno com renda maior ou é um aluno mais pobre, mais carente? Porque isso depende muito do tipo de atividade que você pode exercer. A sua escola é uma escola participativa ou é um diretor truculento e que não quer compartilhar material? É um professor que não te dá tantas liberdades? Então você vai escolhendo ali as atividades que mais se adequam. Até porque nem você nem o aluno podem ser penalizados com uma atividade frustrada porque não foi possível o material. E por fim, a minha última dica, e eu acho que é a dica mais especial de todas, teste e teste e teste o seu aluno. E teste com vários testes, e testes de maneiras diferentes, em ambientes diferentes. Se você consegue isso com o seu aluno, você vai ter uma evolução fantástica. Porque às vezes o aluno ele se dá muito bem num determinado tipo de teste, mas ele não vai se dar tão bem no outro. Ou ele responde uma pergunta não porque ele sabe, mas porque ele decorou e daí você precisa refazer. Então, crie diferentes tipos de testes, que sejam desde questionários e sabatinas, a questões de ligar, as brincadeiras, mas que ele esteja sempre se renovando. Se você constrói isso com o teu aluno, você vai ter, sem dúvidas, o melhor desenvolvimento possível. Bom, é isso. Muito obrigado e até a próxima.